Lindos, invadimos hoje o escritório da LBA. Estou aqui na sala de reuniões, onde nós falamos de um assunto essencial para o nosso dia a dia, que é a reforma tributária, que começa agora em 2026, 1 de 2026. Então vem comigo, porque começa a primeira parte agora. Começamos agora Ponto de Vista EV, um quadro que a gente mostra diferentes olhares para que nós possamos enxergar o presente, mas ao mesmo tempo planejar o futuro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente nós, empresários, profissionais e investidores. É o nosso dia a dia, a reforma tributária, que promete, ou melhor, que inicia 1 de 2026. E promete transformar a forma de tributo, a arrecadação aqui no nosso Brasil. E para esse tema tão sensível e delicado, eu estou aqui na LBA com os meus queridos Paula Bittencourt, André Lemos, Marina Xavier, que vai explicar de uma forma bem simples um tema tão complexo para a gente, de forma clara e prática. E você, quer saber o que muda? Quando muda? E o que precisamos fazer? Vem comigo que começa agora o Ponto de Vista EV. André, por que hoje existe uma corrida grande para que empresas e pessoas físicas comecem a querer uma holding familiar, uma holding empresarial? Bom, Dari, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, trazendo ponto de vista tributário, prático do mundo empresarial. Bom, a questão da corrida, né, realmente se dá por conta de tantas alterações que a gente tem visto no atual momento, né, no nosso país, com várias legislações, com várias políticas mais arrecadatórias. Perfeito. Então, a gente tem visto o governo trazendo inúmeras medidas em que tende a aumentar os tributos. E nesse sentido, empresas, empresários, pessoas, grandes patrimônios, estão numa verdadeira corrida maluca para se adequarem a tempo de evitar uma carga tributária maior à sua renda. Sim. Do que é hoje, né? Exato. Hoje já pagamos uma carga altíssima. Exatamente. E vai aumentar, né? Vai assim, Ari. Eu costumo dizer que para quem não tem planejamento, para quem não tem esse pensamento mais estratégico, não tem uma boa assessoria, uma boa contabilidade, um bom advogado, essas pessoas sempre vão pagar mais impostos frente a outras que possuem esses aparatos. Porque estar com esse aparato hoje não é mais não é luxo, não é um pré-requisito, na verdade é competitividade, representa competitividade, representa vantagem. Então acho que essa corrida que muitos hoje estão tendo em relação aos tributos, muito se deu por conta de agora começarem a enxergar a importância do tributário. Entendi. Quanto é essencial esse tema para todo mundo, para os negócios, para as empresas, para as pessoas. Então é essa forma que está se vendo aí essa corrida. Então, pelo que eu entendo, a contabilidade ela tem que andar, né, junto com o jurídico e o escritório tributário. Se já não andava lá atrás, agora mais ainda tem que ter esse match, vamos dizer, esse fit junto, certo? Com certeza. Eu costumo dizer que a contabilidade e o escritório de advocacia, o escritório de consultoria são complementares. Sim. Uma boa contabilidade com um bom escritório de advocacia, com uma boa consultoria, representa complemento para o empresário no final do dia. E tendo uma sinergia de envolvimento entre ambas as partes, isso possibilita que cada vez mais o empresário tenha maior vantagem frente a outros que não possuem essa compreensão. Então, assim, não dá para ter vaidade nesse tipo de situação, no oferecimento desse tipo de serviço. Eu quero dizer que a contabilidade é extremamente importante para o dia a dia, porque ela lida com diversas complexidades, burocracias que
que o instrumento tributário atual, e até mesmo pós esse sistema, ou considerando a reforma, vai desafiar as empresas, os negócios. Então, a complexidade de contabilidade lida diariamente em número. E, ao mesmo tempo, isso acaba tirando um pouco de tempo dela, de dedicação em temas mais estratégicos, em que um bom advogado e uma boa consultoria seriam complementares dela. Então, eu falo assim, os dois tipos de profissionais são essenciais. Legal. E, Paula, nós falamos a palavra, né? Holding patrimonial. O que é? Tirando o juridiquês, né? Na prática, o que é holding patrimonial? Sabe que essa é uma pergunta muito engraçada, porque as pessoas normalmente vêm até o escritório e elas procuram, nossa, eu quero uma holding imobiliária, eu quero uma holding mista, eu quero uma holding patrimonial. E no final do dia, a holding nada mais é do que uma empresa. Perfeito. Vai determinar se ela é uma holding imobiliária, uma holding patrimonial, uma holding mista, operacional, é o que mais. É o objeto. Perfeito. Para que ela foi desenvolvida. Perfeito. E esse é o grande diferencial. E até eu queria trazer um complemento, né, na fala do André, porque quando você me traz um pouco desse questionamento do porquê dessa corrida, um dos principais impactos em termos de planejamento patrimonial é indiscutivelmente o aumento da carga tributária projetada para o próximo ano em relação ao ITCMD. Perfeito. Então, e o que é o ITCMD? Exato. Vamos falar para eles? Vamos secando lá. É uma coisa que eu sempre faço com meus clientes. Eles chegam aqui e eu falo, gente, vamos pensar um pouco no processo da holding. Como é que funciona o processo da holding? Via de regra, quando nós falamos nessa estruturação patrimonial via holding, o que nós temos? Nós temos a pessoa física, que tem ali os bens declarados ali no seu imposto de renda, pessoa física, e nós vamos trazer, em um primeiro momento, a transmissão desse patrimônio para um CNPJ. Nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento, nós estamos falando em um ITBI a ser arrecadado. Perfeito. Que é um tributo municipal. Por outro lado, quando esses bens já estão dentro da holding, e aí eu vou até dar um certo spoiler do que a gente ainda vai conversar, é muito importante que, caso esse planejamento esteja voltado para uma transmissão, para um aspecto sucessório, é muito importante que a gente concretize a doação dessas cotas. Porque se a gente se limita ao primeiro movimento, que é passar da pessoa física para a pessoa jurídica, nós simplesmente vamos, obviamente, ter um benefício em termos de proteção patrimonial, mas, ao mesmo tempo, em termos de sucessão, caso aconteça um falecimento, as cotas entraram no inventário. Perfeito. E muitas pessoas não compreendem isso. Então, na prática, pelo que eu entendo, se eu tenho, por exemplo, minha filha Melissa, ela já tem que fazer parte da minha holding com as cotas. Isso, teria que haver uma transmissão. Entendi, para que perfeito. a gente consiga realmente não ter a incidência de um inventário. Perfeito. No caso desses bens que estão envolvidos dentro do planejamento. E trazendo o tema reforma tributária, hoje, por exemplo, falando um pouco em estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a seguinte questão. No momento de doação das cotas, aí sim a gente fala do ITCMD, esse é o tributo, né? Que é o tributo que incide tanto na transmissão causa-mortes, ou seja, numa hipótese de inventário, como na hipótese de doação. Em ambos os casos, a gente fala do mesmo tributo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um tributo fixo, uma alíquota fixa de 4%. Certo. A reforma tributária, ela vem e altera um pouco desse cenário. E o cenário passa a ser o seguinte, a gente passa a adotar uma alíquota progressiva, que cresce conforme o volume desse patrimônio e pode chegar até 8%. Altíssimo. Bem alto. Altíssimo. E o maior impacto da reforma tributária, que eu acho que várias pessoas que lidam, né, um pouco com o planejamento patrimonial, diz respeito à base de cálculo. Porque eu brinco que às vezes, né, a gente pagar 4% é melhor do que pagar 8%. Mas se for sobre uma base muito pequena, o impacto não é tão alto assim. Sim. E a gente vem observando cada município, cada estado tendo ali um posicionamento em relação à base de cálculo. Sim. A reforma tributária, ela veio um pouco para dar fim a isso e ela realmente implementa. Ela descreve o que vai ser essa base de cálculo. Ela traz o valor de mercado. Entendi.
Então, imagina, você passar de 4% para 8% sobre uma base que necessariamente é o valor de mercado. E o estado de São Paulo é o mais alto ou muda para cada região, para cada estado? Minas, por exemplo? Não, então, Minas, por exemplo, atualmente adota uma alíquota de 5%. Mais alta que a nossa. Entendi. E vários estados da federação já adotam alíquotas progressivas. Perfeito. O que a lei traz, a lei reforma tributária, no caso, é realmente o teto, que é essa questão de ir até 8%. Perfeito. Isso vale a nível Brasil. Vale. Existe até um projeto de lei que prevê a alíquota chegando a 16%. Mas ainda isso não passou, então realmente, considerando nossa reforma e nosso estado, isso vai ficar em 8%. E o que a Paula falou é muito importante, porque hoje no estado de São Paulo, quando a gente fala de doação de cotas, é diferente da gente falar sobre doação do patrimônio em si. Vamos supor, vou doar um imóvel, é diferente de eu transmitir as cotas. Perfeito. Necessariamente, quando eu vou doar um imóvel, o valor de base de cálculo já é, de fato, o valor de mercado desse bem. Sim. Quando eu vou transmitir um imóvel que está integralizado dentro de uma holding, ele vai refletir, em regra, tá? O valor pelo qual ele foi integralizado. Então, a base de cálculo do ITCMD na transmissão das cotas é o que a gente chama de patrimônio líquido, que é diferente do valor de mercado. Mas o que a reforma traz é justamente isso. Por mais que exista um patrimônio líquido atual, ele pode sim ser avaliado pelo Estado para ver se o que está lá dentro, de fato, está refletindo o valor de mercado desses bens que compõem esse patrimônio. Perfeito.